Olá pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença, agradeço de coração a todo mundo que está aí assistindo a gente. Mais uma live aqui, eu e o Evandro Pontes. Vamos lá, vamos discutir temas que aconteceram durante a semana e aquilo que a gente estamos prospectando e aquilo que a gente está visualizando que vai acontecer. Enfim, vamos fazer aqui vamos repassar a semana e vamos bater um papo com vocês. Valeu, Evandro, obrigadão pela presença aí, fico muito feliz quando você aceita o convite e vamos nessa. Valeu, Fernando, obrigado, tamo junto. Pessoal, boa noite, é uma honra estar aqui. Vamos aí, sentar o dedo no pimba aí, pessoal. Amazing! Amazing! Ai, meu Deus do céu, que beleza. Pois é, mano, que rolo, né, cara? Pois é, cara. Porra, eu tava lendo a porcaria do documento lá, né, cara? Que agora todo mundo fala, só se fala o povo só pensa naquilo agora, né? Só se fala nisso. Que é aí como é que é o nome oficial desse documento, velho? Você tá dizendo o despacho? É, o despacho, isso. Porra, troço gigante, velho. Porra, tá louco. Mais difícil do que ler um Hegel, aquela merda. Cara, e eu vou te falar um negócio. Quando você lê um despacho desse, de um juiz de primeira instância, o cara é um juiz de primeira instância, você sente a diferença para os documentos do Alexandre de Moraes? Pois cara, eu que sou um mané, eu falei, porra, o bagulho aqui tá bem escrito, meu. Então, velho, eu falo isso, cara, há tempos. Eu falo, o Supremo Tribunal Federal, a parte mais grave do STF, é a qualidade técnica. Os caras são fracos, os caras são ruins. É ruim, os caras são ruins de trampo, velho. Então, um juiz de primeira instância, cara, faz um trabalho de qualificação muito melhor do que o do Alexandre de Moraes. Sem entrar no mérito, hein? Sem dizer se o Ayan é culpado ou não, tinha que ser preso ou não, mas ali você lê, você fala, cara, o cara fundamentou bem a parada, ele estudou o processo, ele entrou no detalhe, e o cara não tem frescura, Fernando. O cara não fica com firula, com filosofia, citando, botando entre aspas, voto dos amiguinhos. Não tem, cara. É ali, ó, na veia. Pau no lombo, ele cita o artigo, interpreta, aplica o caso, pá. Cara, e eu fui atrás desse cara, não conheci esse juiz, cara. Olha, o pessoal aí do MBL tá numa situação delicada, cara. Estão na merda. Estão na merda. Esse cara é especialista em processo penal e acabou de entregar um doutorado sobre notícias falsas. O cara estudou aspectos jurídicos de fake news. Cara, se você quiser, eu vou atrás do currículo dele, te mando aqui no Zap, e você põe na tela aí pra galera ver, cara. Massa. Eu vou atrás da... cara. O que eu fiquei... Sabe como é que é, né, Wander? É uma merda. Assim, gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Quando eu vi essa ação, eu fiquei pensando o seguinte, por que toda essa história está acontecendo ali em São Paulo, estritamente? Fiquei tentando fazer as possíveis ligações que eu poderia fazer, vendo ali o Ministério Público de São Paulo emitindo toda aquela documentação e tal. E aí, a gente que é leigo, quando vê um material, é algo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na esfera federal. Sim. Porque, por exemplo, algo que eu vejo ali no despacho é, assim, uma enxurrada de fatos, cara, que é algo que eu estava até desacostumado a isso, sabe? O cara cometeu o crime tal. Por quê? Porque no dia tal, ele fez uma operação tal que movimentou tanto. Aí você fala, cara, isso é um fato criminoso. O cara cometeu um crime. Então, você citar um fato, porque a gente está aqui vivendo um inquérito das fake news que não tem fato nenhum. É assim, pessoas mentem. Aí você não sabe, tá, mas e aí? Eu vou ser preso por quê? Então ninguém fala, o Fernando fez isso no dia tal, isso é um crime segundo o artigo tal. Então esse fato, quando a gente vê,
aquele material ali, esse despacho, a gente fica pensando o seguinte, eu logo pela manhã, eu estava assistindo a live lá daquele Renan, né, daquele maluco do MBL, e o cara pirado, né? Porque tudo isso são ilações, que nada disso tem lógica, e ele começou a tentar desfazer tudo que está descrito ali no despacho, mas aí você vê um problema que é totalmente diferente de tudo que a gente tem visto quando vem do STF, porque o despacho ele traz fatos. Então, quando você traz um fato, você fala, o cara do CPF tal, ele abriu uma empresa do CNPJ tal, que movimentou tantos R$ 1.000, tantos não foram declarados. Então, cara, quando você vê um fato, é um troço delicioso. Porque você pega o seguinte, vamos falar aqui, vamos listar os fatos criminosos do Bernardo Kister. Você não consegue. Vamos citar os fatos criminosos do Alan dos Santos. Você não consegue. Então, eu estava assim, muito desacostumado, né, a ver esse tipo de peça com os fatos descritos e poder ver ali que realmente não adianta você abrir uma live, cara, para xingar o Paulo Guedes, para falar que vai acabar com o Paulo Guedes. Não adianta, meu amigo. Contra fatos não há argumentos. Exato. E eu acho que foi numa super live, inclusive, que eu tinha comentado isso, né? No despacho do Alexandre de Moraes, que eu tive acesso, que é o despacho tanto da primeira diligência quanto da segunda. Tá? Eu tive acesso aos dois despachos. É um negócio assim, os caras citam lá uns tweets, falam umas coisas, mandam os para-choque de caminhão, né? Solta ali umas frases do... Como é que chama aquele maluco lá, aquele mendigo que ficava escrevendo coisa de gentileza no muro no Rio de Janeiro? Aquele filósofo gentileza. O cara solta umas frases de efeito. Mais amor, por favor. Exato. E aí, assim, junta lá uns tweets, bota lá tweet do Leitadas, mistura com o do Alan, mistura... e fala, diante disso, faça apreensão de celular das seguintes pessoas. Você fala, mas, velho, que é isso, né? Eu fiquei espantado, horrorizado com o baixo nível técnico. Eu falei, não há uma descrição dos fatos. Você não consegue descrever especificamente. É exatamente o que você falou. Que dia, que horas, o que o cara fez, ele fez o que, quando, por quê, de tal forma. E o que esses fatos descritos significam à luz da legislação. Está escrito tal coisa no artigo tal, então esse fato puxa a interpretação do artigo tal, que faz com que haja um indício de lavagem de dinheiro aqui, um indício de formação de quadrilha, um indício disso, daquilo, que é o que o doutor Marco Antônio Martins Vargas, você já colocou o currículo dele no ar, acabou fazendo, cara. É isso mesmo, cara. O que você vê nesse currículo aí que é destaque, Evandro? Dá uma descidinha no currículo, se você conseguir, por gentileza, Fernando, eu vou mostrar aí a tese, deixa eu ver. Não é aí, não é uma formação acadêmica, dá uma paradinha. Ah lá, olha a tese de doutorado dele. A atuação e responsabilidade dos partidos políticos frente às notícias falsas. Que ele é co-orientado pela professora Mônica Herman Salencadiano. Eu conheço, fui aluno da Mônica Herman. A Mônica Herman é muito difícil, né, de fazer um mapeamento da posição política da Mônica Herman, mas ela tem uma ligação muito forte com um constitucionalista que já se aposentou do Largo São Francisco, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, queridamente, deliciosamente chamado pelos seus alunos de Manecão. O Manecão era um super conservador, né? Um dos poucos, um dos últimos, eu acho que é o último conservador do Departamento de Estado, né? E ele formou a professora Mônica Herman, que inclusive me deixou de recuperação nas duas matérias que fiz com ela, quase me reprovou. Mas eu tenho um carinho enorme pela Mônica Herman, uma professora muito dura, muito, muito dura, e ela tem uma fama entre os alunos de ser uma professora muito dura. E sempre foi uma crítica da esquerda e etc., e sempre teve uma linha bastante associada
ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é um conservador. Enfim, a tese parece que está em andamento, ele não entregou, né? Está 2019 atual. Uma tese de doutorado demora mais ou menos 3 anos para se elaborar. Então, ele deve depositar isso e defender em 2021. Mas, olha lá, está em andamento, a atuação e responsabilidade dos partidos políticos frente a notícias falsas. Eu não consegui acessar o mestrado dele, eu gostaria muito de ler. Esse é a crise democrática na atividade interna corpore dos partidos políticos. Quer dizer, também orientado pela professora Mônica Herman. Ele obteve o mestrado há 2 anos atrás, e é um cara, enfim, que parece que manja dessa parte societária aí de partidos, viu? E a atuação dele foi juiz eleitoral, ele é oriundo, né, da justiça eleitoral, e da justiça eleitoral ele migrou para criminal. E aí, olha que curioso, né? Veio parar na mão dele o caso do MBL. Aí o cara tá sentando a madeira, rapaz. Pois é, parece, né, Evandro, assim, que é um cara que está buscando se especializar realmente nas questões políticas, né? Você vê que tem uma temática muito relacionada à democracia, sistema representativo e tal. E quando um juiz que tem uma especialização, quando um juiz tem uma especialização numa área, o processo tende a ir para ele ou não tem nada a ver? Isso aqui é sorteio? Não, isso é assim. Me parece que é um juiz especializado, né? Me parece não, é um juiz especializado. Ele está numa vara especializada que cuida exatamente desse tipo de crime. Não sei quantas varas tem, faz tempo que eu não atuo no contencioso. Ao que me consta, um tempo atrás, quando era GAECO, o GAECO distribuía direto, livremente, na minha época. Não tinha vara especializada de crimes financeiros, né? Então, hoje eu não sei como é que tá, parece que ele atua numa vara especializada, não sei quantas tem, né? Normalmente, para não ter esse negócio de direcionamento, normalmente a justiça tem o cuidado de criar 2 varas especializadas ou 4, né? Sempre em número par, para que os processos possam ser distribuídos sem um direcionamento, né? Entendi, maneiro. Beleza, então, Evandro, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Tudo indica que nós temos ali, vamos lá, vamos falar das figuras aqui. Eu quero falar de outros assuntos também, porque esse assunto já foi bem explorado. Eu quero ver se a gente consegue trazer algo novo aí, acrescentar algo aí para o pessoal. Lendo ali o despacho, vendo a atuação, ficou muito claro para mim que você tem ali 2 núcleos. A gente tem a questão AIAN e a gente tem a questão MBL. É MBL mesmo, é PJ, é pessoa jurídica. Você está falando do MBL e você está falando da pessoa física do AIAN. E esses 2 personagens ali que estão nessa questão toda, nesse despacho, são 2 personagens que têm 2 atuações muito distintas. Que é uma atuação de você gerar dinheiro e distribuir aquele dinheiro, que seria a atuação própria ali da pessoa jurídica do MBL, e você tem uma atuação que é aquela atuação de cuidar dos opositores, de vigiar as redes, de estar presente nas redes, que hoje nós sabemos, e eu fiquei muito feliz com isso, que está ficando claro, Evandro, o que realmente é o papel de perfis nas redes sociais que trabalham sério, que estão ali, seja através de investigação, seja através de meme, seja através de comunicação, de live, de podcast. São pessoas que trabalham duro, trabalham sério e levam a busca pela verdade, que é aquela busca que deu origem ao jornalismo. Essas pessoas hoje, num perfil de Twitter, um perfil de Twitter que ele está atrás de uma figura, que ele não está mostrando a própria cara, não está usando o próprio nome, ele faz um trabalho muito próprio da verdade. E esse trabalho ficou muito bem exaltado ali nessa questão do MBL, porque nós vemos que o AIAN era o cara contratado pelo MBL para caçar esses perfis. Perfis que até um momento desse, não, você usa um perfil anônimo, você se esconde atrás de um pseudônimo, você não usa sua foto real. Hoje nós estamos vendo que essas pessoas
podem exercer um papel muito benéfico. Lógico, também podem exercer um papel maléfico, como ficou muito claro no próprio despacho, onde cita que o Ayan ele utilizava de diversos perfis falsos e anônimos para fazer perseguição e assassinato de reputação. Então, eu fiquei muito feliz com essa parte e fiquei muito feliz também com essa clareza que foi dada, mostrando que o MBL é alguém que gera e distribui riqueza e que o Ayan é alguém que trabalha na parte da inteligência ali, na parte da perseguição a quem ousasse falar do MBL. Isso ficou muito claro no despacho. O Ayan não atuava para destruir pessoas que o perseguiam. O Ayan trabalhava para destruir pessoas que perseguiam o MBL. Então, ficou muito claro para mim esse ponto. Você viu nesse sentido também? Sim. O grande ponto aqui, Fernando, acho que o grande ponto de tudo, deixa eu começar pela sua explanação, que é o meu debate de sempre, né? Eu, quando tive minha conta, as 4, 5 contas que eu tive no Twitter, eu sempre levei as discussões pelo seu conteúdo. Para mim, eu nunca tive nenhuma discussão pessoal com ninguém, né? E nunca me apeteceu discussões de natureza pessoal, tá? É lógico que quando a pessoa entra no meu perfil com o mood pessoal, eu vou me defender no nível pessoal, né? Porque aí eu não posso usar uma arma diferente daquela que o atacante está me usando, está usando contra mim. Por que eu estou te dizendo isso, tá? Porque você colocou um dado importantíssimo, Fernando. O primeiro deles é que a gente tem gente muito inteligente, muito qualificada, fazendo um trabalho de jornalismo investigativo que ninguém no Brasil está fazendo. Para mim, o maior jornalista investigativo do Brasil se chama Let's Dex. Quem levantou esse problema foi o Dex. O Dex levantou esse problema sozinho. Os 70% do que está nesse despacho foi uma investigação do Dex, que levou a polícia a aprofundar aquilo que ele havia identificado na questão dos pimbas e etc. E aí aquilo acabou sendo aprofundado. Para mim, pouco importa se o cara está agindo na física, como o Alan dos Santos, que é um jornalista investigativo, um jornalista brilhante, que já também prestou serviços ao país incríveis, serviços de jornalismo inenarráveis. O Alan dos Santos é um cara já entrou para a história do Brasil com serviços de jornalismo muito bem prestados, é um jornalista de mão cheia. Ele mostra a cara. O Dex opta por uma questão de conflito geracional, e eu vou fazer um pod com a Ju Ginger para esclarecer isso no Boomer versus Doomer. Por uma questão geracional, o Dex prefere não aparecer e faz também um excelente trabalho. Por outro lado, assim como a gente tem perfis ocultos que fazem assassinato de reputação, lógico que tem. Você tem perfis abertos que fazem assassinato de reputação. Exemplo, a Vera Magalhães. A Vera Magalhães é um perfil aberto com CNPJ que pratica coisas ridículas, como ter que se declarar datilógrafa para poder ter uma PJ e receber o por fora dela. Quer dizer, também comete atos que dão uma triscada na legislação penal. Então, não é o fato do cara estar mostrando a cara ou não mostrando a cara, ou usar um perfil vapor, ou usar a própria fotografia, que vai definir o conteúdo do trabalho dele. O conteúdo do trabalho é o que me importa. Por que eu confio no Dex? Porque eu confio no conteúdo das coisas que ele apresenta. Assim como eu confio no Alan. Porque eu confio no conteúdo. Não vou citar aqui figurinhas de Vaporwave aqui, ou perfis SDV, né? Que o cara só fala besteira. Eu falo, o conteúdo desse cara é só bobagem, e ele é um anônimo. Né? Ao passo que você tem jornalistas do tamanho do Joel Pinheiro da Fonseca e Vera Magalhães, que não tem valor o que essas pessoas falam. O conteúdo é estúpido. Não tem valor nenhum, nada. Então, isso precisa ser rediscutido, né? Isso precisa ser recolocado. O valor do conteúdo das discussões. E essa situação do Ayan
é perfeita para a gente rediscutir isso. Agora, entrando no mérito lá que você me perguntou, né, da questão do Ayan. Rapaz, a gente acabou de assistir o COF aí, eu achei que o professor pegou leve, né, falou que ele é maluco, isso, eu escrevi no chat, eu não acho ele maluco, eu acho o cara um estelionatário. O cara fez com dolo, com má fé, ele fez exatamente isso que você falou. Ele era um soldado do MBL que articulava contas para atacar pessoas que criticavam o MBL, né? E o MBL atuou realmente como o verdadeiro gabinete do ódio. O verdadeiro gabinete do ódio é o MBL. A única coisa que eu discordo daquela decisão, Fernando, é que ele indeferiu a dissolução compulsória do MBL, liminarmente. Sim. No lugar Explica dele, isso aí. então, vamos explicar, porque isso é um negócio complicado até para quem é advogado, tá? Vamos lá. Você tem 3 textos sobre o assunto da dissolução compulsória no direito brasileiro. Os 3 textos escritos sobre o assunto são de minha autoria. Você tem um livro sobre o assunto, que é do Tiago Lapenda, que foi me orientando e eu tive na banca de doutorado dele. Então, esse é um tema que, desde que a lei anticorrupção saiu em 2013, eu tenho estudado esse assunto da dissolução compulsória. Quando você está envolvido em atos de lavagem de dinheiro, o Ministério Público pode pedir a dissolução compulsória quando ele identifica que a sociedade foi usada majoritariamente para lavagem de dinheiro e acobertamento de crimes. Tá? O grande problema é que, com a mudança do Código de Processo Civil, você tinha, olha que maluquice, como a nossa lei é uma porcaria, Fernando. A gente tinha um Código de Processo Civil que foi feito pelo Vargas, em 39. Esse Código de Processo Civil tinha um processo de dissolução da pessoa jurídica. Em 73, os militares reformaram o Código, pelas mãos do Alfredo Buzaide, que era um gênio. Só que o Buzaide falou, porra, essa parte do Código de 39 é tão bem escrita que eu não vou reescrevê-la no Código. Então a gente revoga o Código inteiro de 39, menos a parte de dissolução da pessoa jurídica. Tá? E aí, o que aconteceu? O Código de 73 tinha lá um procedimento de dissolução parcial de pessoa jurídica, é quando um sócio quer sair, que é diferente de você chegar e fechar a empresa numa tacada só, que é a dissolução total. Tá? Veio esse Código de 2015, e o que o cara fez? Ele revogou todo o Código de 73 e de 39, mas esqueceram de reescrever a parte de dissolução total. A única parte que prestava. Então, o que acontece hoje? Você tem a lei que prevê a dissolução compulsória e fala, toda vez que você tiver uma sociedade assim, assado, cozido, parará, para o cometimento de crimes, essa sociedade tem que ser dissolvida, né? E aí, o que acontece? Desde 2015, você não tem um processo para fazer isso. Então, o juiz fala, tá bom, eu vou dissolver, mas como é que eu faço isso, né? Qual que é o checklist? Qual que é a receita de bolo para dissolver? Não tem mais. Os caras revogaram. E eu tô desde 2015 mandando projeto de lei e batendo nessa tecla, dizendo, cara, na hora que a gente precisar dissolver uma sociedade, você não vai ter como fazer. Então, assim, ele indeferiu, e até entendo o ponto de vista dele, do indeferimento de não dissolver liminarmente o MBL. Ele deveria interromper as atividades do MBL e fazer como foi feito nos anos 90 com as torcidas organizadas, lembra? Os caras chegaram lá e pimba, dissolveram as torcidas, dissolveram a Mancha Verde e a Independente. E aí, o que os malandros fizeram? Você lembra o que os caras fizeram para reabrir a torcida? Não. Abriram uma escola de samba. Por isso que as torcidas organizadas em São Paulo têm escola de samba. Os caras foram e falaram, não é torcida organizada, é escola de samba. É a escola de samba, aqui é samba. A gente vai no jogo de vez em quando, dá umas porradas nos palmeirenses, né? Troca umas porradas com o São Paulino, mas é porque a gente vai lá e se encontra. Mas a gente não é torcida organizada, a gente é escola de samba. Essa foi a malandragem dos caras. Que beleza. Mas enfim,
detalhes do direito brasileiro. Isso eu acho que ele poderia fazer por um procedimento cautelar de conhecimento. Cautelarmente, falar, ó, não dá. A gente tem que interromper as atividades do MBL, porque as atividades do MBL são majoritariamente para lavagem de dinheiro e assassinato de reputação de adversários políticos. Inclusive, uma das atividades que tem sido bastante profundamente explorada pelo MBL, essa coisa de derrubar ministro e querer derrubar o presidente, isso é crime contra a segurança nacional, né? O cara está atentando contra a estabilidade das instituições. E não é de uma maneira democrática. Eles deixam claro que é por uma questão vingativa, que é uma pessoa. Eles sempre deixam claro isso nos vídeos, né? Parece que o menino do MBL hoje chegou lá todo raivoso com o Paulo Guedes. E você vê que assim, não tem um fundamento, ó, Paulo Guedes fez isso, ou cometeu tal ilícito, ou fez. Não, eu vou derrubar porque eu vou derrubar, entendeu? Aí você fala, pô, mas isso está causando instabilidade, é uma atitude bolchevique, né? O tal Estado democrático de direito não é compatível com esse tipo de atitude. Isso é crime contra a segurança nacional. Então a MBL teria que ter as suas atividades interrompidas, né, por hora, porque tem um fluxo de dinheiro que a gente desconhece a licitude disso. E até agora, Fernando, a gente não chegou nos financiadores, hein? Isso. Tem um Picasson-Sistão aí para ser investigado. Tem sim, tem muita gente aí ganhando salários astronômicos, que na verdade o salário não é do cara, é um salário aí rachadão, não é nem rachadinho, é um rachadão aí entre uma galera, e esse ponto tem ainda para vir, para aparecer. Evandro, eu quero aproveitar aqui, eu vou mudar de assunto, mudar para outra pauta, que tem muita coisa que eu quero conversar aqui, e eu quero aproveitar a aula de hoje do COF para deixar um ponto aqui que eu estava escrevendo sobre isso hoje, cara, de manhã, e aí quando rolou aquilo ali na aula, eu falei, porra, maravilha, né, porque eu vou usar o gancho agora. O Olavo estava falando, né, que o Ayan, ele acabou se tornando ali a inteligência de Frota, Pepa, até de jornalistas, Felipe Moura Brasil bebendo da fonte do Ayan, né? Exato. E aí o ponto que eu estava escrevendo hoje é justamente sobre como o cidadão brasileiro, ele avalia o outro, né? Ele avalia as outras pessoas. No Brasil, e aqui eu estou falando isso para aproveitar todo mundo que está aqui junto com a gente, todo mundo que está aqui no chat participando com a gente, eu peço que todo mundo preste atenção nisso aqui, pessoal, para que a gente corrija, os nossos posicionamentos, para que a gente melhore e para que nós aproveitemos esses momentos que a gente tem vivido, né? Tão complexo que a gente está se dedicando a ler, para que a gente edifique também a nossa vida e que a gente aprenda cada vez mais. O brasileiro, ele tem a mania de avaliar as pessoas não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas falam de si mesmas. Cara, isso é um problema terrível no Brasil, porque ele chega a afetar a esfera criminal, onde no Brasil alguém só é considerado criminoso se ele confessar. Não, eu cometi mesmo. E algumas vezes ele tem até que provar que a sua confissão é real. E aí nós vemos uma mania que inundou as redes sociais, que é a mania de ignorar os atos das pessoas para avaliar o que é dito daquela pessoa. Então eu vejo algumas vezes, por exemplo, a pessoa vai falar aqui, sei lá, vai falar do jornal, vai falar do Bernardo Kister, vamos lá, falei do Bernardo Kister aqui, vamos pegar um exemplo, vai falar do Bernardo Kister. Ao invés de avaliar o trabalho do cara para falar, olha, esse rapaz aqui chamado Bernardo Kister, ele é assim, 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 assado, não, eles fazem o quê? Eles buscam algum vídeo onde o Bernardo Kister falou alguma coisa. Aí recorta aquela fala e faz o seguinte, olha, este aqui é o Bernardo Kister. Mesmo que aquela fala dele seja dissonante de todas as suas ações. Isso você afeta nos dois sentidos, porque você pega pessoas que têm um trabalho muito bom e em um determinado momento cometeram, pode ser até um erro de pronunciamento ou de conclusão, e destrói todo o trabalho daquele cara e pega apenas aquela fala, como também o contrário. Você pega pessoas que têm uma vida de atitudes absolutamente erradas, mas que num determinado momento faz um pronunciamento correto. E aí nós chegamos no ponto, Evandro, como por exemplo,
num ponto de elegermos atores pornôs. Por quê? Porque eles são pessoas boas. Mas por que ele é bom? Porque ele faz coisas boas? Não, ele fala coisas boas. Então, eu compartilho isso aqui com vocês para que todo mundo que está aqui, para que a gente aprenda, porque isso é cultural nosso, brasileiro. Nós temos essa cultura, nós não avaliamos as pessoas pelas suas ações, nós não avaliamos a vida das pessoas, nós avaliamos as falas. Vamos melhorar nesse ponto, porque a gente tem cometido muitas injustiças com gente boa e com gente ruim. Nós temos cometido injustiça com eles e conosco também, por esse erro que nós temos cometido. Evandro, eu anunciei lá no Twitter que essa daqui é uma live para perder inscrito. Uhum. Esse tipo de live para perder inscrito está virando quase um quadro que eu estou criando aqui no Comunicação e Política. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento onde eu percebo algo legal, algo bom, que tem um público muito grande, Evandro, que está se dedicando cada vez mais a aprender. E tem um público que está se dedicando cada vez mais a ler, a estudar, a fazer curso, assistir palestra, participar de discussão, ouvir, né, que é algo essencial para todos nós. E quando nós começamos a falar verdades duras, tem essa turma que é a turma que acaba se sentindo atraída. Mas as verdades duras, obviamente, também, quando você fala, muita gente que não está preparada acaba levando um choque e saindo fora. E eu tive um momento desse essa semana, acho que antes de ontem, então eu vou repetir aqui, porque daí eu quero ouvir ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Que foi o anúncio que o Lacombe fez no Twitter, dizendo que, pessoal, agora eu vou abrir um canal no YouTube. Puta que o pariu. Quando eu vi aquilo ali, eu fui lá no YouTube, eu fui lá no Twitter e falei, deixa eu ver se eu acho aqui o meu Twitter, só para eu não ser injusto e falar exatamente... não falei nada, eu só falei assim, Lacombe no YouTube, e coloquei ali o print dele, né? Ele disse o seguinte: atendendo a milhares de pedidos, vamos estrear o meu canal no YouTube na próxima quinta-feira, com uma super live. Inscreva-se e ative as notificações. Aí eu coloquei aquilo ali pro pessoal. Super live com? Deixa eu ver. Com quem foi? Não, na próxima quinta-feira com uma super live. Inscrevam-se e ative as notificações. Ele não falou com quem, né? Mas você soube com quem foi, né? Não. Foi com o Caio Coppola. Por isso que saiu o tweet do Bolsonaro elogiando. Ah, é? Ai, meu Deus do céu. Brasileiro nasce para tomar no rabo mesmo. Coppola e Alexandre Garcia. E aí, enfim, vamos perder mais inscritos? Vamos perder de vez? Vamos lá, então deixa eu só passar, eu vou te passar a bola então. Eu falei isso e já veio algumas pessoas, não foram muitas pessoas, mas algumas pessoas vieram assim: você tá falando isso porque você não quer que ele abra um canal, porque você vai perder os seus superchats. Aí é que eu venho falar aqui pro pessoal, né? Assim, gente, eu e o Evandro, nós falamos isso há uns, sei lá, um mês atrás, a gente falou disso, 20 dias atrás, um mês atrás, a gente falou disso. É muito óbvio o que esses caras fazem. E eu não sou contra o Lacombe abrir canal, pelo contrário, eu sou a favor de que a gente tenha 500 canais conservadores no YouTube, pelo amor de Deus, isso aqui é liberdade de mercado, Milton Friedman na veia. Abram e abram mesmo, todos vocês que estão aqui no chat, se você quer abrir um canal, abra, inclusive abre, manda o contato aqui pra gente, a gente anuncia o canal de vocês. Não é nada disso que a gente está falando aqui no sentido de impedir que abram canais. A gente está falando de um outro ponto. Qual é o ponto? Nós temos hoje no Brasil a vontade de aprender. Essa vontade é muito grande por uma parcela do eleitorado de direita, que é uma parcela que viu que, direita é um must na administração pública. Só que a direita é complexa, porque você tem que estudar, você tem que aprender. Ser direita não é igual ser de esquerda, que você vai lá, faz a dança do tô com Maduro e pronto, você é um militante. E aí, quando nós temos um trabalho denso, pesado, de estudar o tempo todo para poder trazer um conteúdo interessante para vocês, fazer curso, videoaula e o cacete A4, nós temos um outro lado, que é o lado que vem com a fama. É o cara que vem da grande rede de TV com a fama e ele vem para abrir um trabalho, não para aprender, mas para ensinar. Então, o que eu
estou dizendo é que vocês são pessoas sedentas de quê? Eu digo para vocês que, isso é a minha análise, vocês não estão sedentos de informação. Às vezes você pode até estar interpretando errado a tua sede. Porque no fundo o que vocês querem não é informação, porque informação tem muito hoje. O que vocês querem, na verdade, é elementos densos para uma compreensão do nosso passado, para uma leitura do futuro e para um vislumbre, para uma leitura do presente e um vislumbre do futuro. O que vocês querem, no fundo, é conhecimento, não é informação. E essas pessoas que estão aí sendo alardeados como agora são os grandes conservadores que virão para o YouTube, essas pessoas deveriam estar fazendo, sabe o quê? Uma inscrição no COF. Essas pessoas deveriam estar entrando na Amazon para comprar coleção do Chesterton, comprar uma Bíblia para ter em casa, comprar a coleção do Olavo, comprar o livro do Flávio Gordon, estudar para aprender. Só que o que acontece? Pela fama desses caras, eles não vão aprender. Esses caras, eles fazem com que a fama acabe sobrepujando o conhecimento. E mesmo sem saber, eles vão ensinar vocês. Então, o que eu estou dizendo, aí eu passo para você, Evandro, é que nós temos pessoas que deveriam aprender e não querem aprender, querem ensinar. E muitas pessoas que querem aprender acabam tendo uma leitura errada da sua sede e acham que querem apenas informação. E aí vão participar de trabalhos gigantescos, trabalhos muito grandes, que vão sobrepujar os outros, que é o que a grande mídia faz desde sempre, um trabalho gigantesco que abafa todos os outros sons e prejudica o cliente final. Fernando, não sei nem como começar aqui, tenho tanta coisa para dizer, e, enfim, eu vou concordar com tudo, agregando alguns detalhes, né? O pessoal às vezes fala, como é que o tio Careca acerta tanta coisa, né? Eu já errei algumas coisas, obviamente. Quando eu erro, eu vou lá, falo, isso aqui eu errei, tô pedindo desculpa. Meu cálculo por conta desse erro foi esse, eu errei aqui. Foi assim na prisão em segunda instância. Eu apostei que ela não ia virar, os caras acabaram virando. Eu fui lá no Twitter e expliquei. Até hoje isso é usado por meninos de 14, 15 anos para dizer assim, ele não sabe nada. Então, assim, isso é só uma nota de rodapé para a gente começar. Da onde que eu tirei que o Lacombe ia para o YouTube? Que o William Vac fez a mesma coisa, meus caros. A forminha desses assessores de imprensa é a mesma. É óbvio. Quando o William Vac foi demitido da Globo, até ele se consolidar na CNN, ele ficou farmando seguidor e ficou vivendo de youtubagem aqui no YouTube. Tem algum problema esse pessoal vir? Não tem, eu quero que eles venham, é isso que a gente está falando. Tem gente aqui no chat dizendo, qual é o problema? Nenhum, eu quero que venha. Eu estou no projeto com a Ju Ginger da Shockwave, meu maior sonho é que tenha 4, 5 web radios, para poder competir com a gente. Porque o crescimento, ele decorre de uma competição eficaz. Quando o ouvinte, ele tem... quando ele tem parâmetro de comparação, você tem uma possibilidade de crescimento muito maior. Para mim é interessante que tenham outras web radios, para que os ouvintes possam comparar. É o contrário do que vocês estão dizendo. Eu não estou querendo que as pessoas não entrem. É o contrário, eu quero que entre, eu quero que o Lacombe venha. Só que aí a gente vai para um segundo problema, que agora é perder seguidores, Fernando. O público que deveria avaliar, não consegue avaliar pelo conteúdo que é oferecido. Eles olham se o cenário está bonito, se o cara é famoso, se tem uma baita produção, né? Eles não estão preocupados com o que... Vou dar o exemplo aqui. Agora caiu a máscara do William Vac, né? Todo mundo sacou quem ele é, mas lá no começo estava todo mundo batendo palma de pé para ele. Só que isso aí demorou um ano para cair a ficha do pessoal. E muita gente foi perder tempo no canal do William Vac, né? É a mesma coisa que vem acontecendo com Alexandre Garcia. Fica todo mundo endeusando Alexandre Garcia, e na própria entrevista que o Lacombe fez com a Ala na Band, o cara deixou vários milhos lá, de que ele não é conservador porra nenhuma. E fica todo mundo, né,
pagando pau para ele. Pô, o Alexandre Garcia é um puta de um gênio, o cara é isso e aquilo, mas assim, tem certos assuntos que não adianta o Alexandre Garcia querer debater com você, cara. Alexandre Garcia não vai debater STF comigo. Não adianta. O cara não, eu não quero ele tá numa situação que não seria bom para ele ter esse debate comigo, né? Então a gente oferece às vezes um conteúdo em que o público não tem a capacidade de discernimento para falar assim: ah, tá bom, o Evandro é careca, ele é arrogante, ele toma muita água nas lives, quer dizer, são os meus defeitos aqui. Então as pessoas não conseguem passar por cima desses defeitos e falar assim: deixa eu ver o que ele está falando, né? Que é igual com o Fernando. Pô, o Fernando usa croque nas lives, né? Tá de crocs aí? Não? Usa Hoje croque não. nas lives e tal. O pessoal não consegue e fala assim: ah, mas o nosso querido Lacombe nunca usa croque em live, né? Ele tá sempre paletó, gravata. Isso não é uma crítica. Ele tem o público dele, ele tem o estilo dele, ele tem o material dele para ser explorado, e a gente quer de fato que ele explore. Mas ao mesmo tempo a gente gostaria muito que os ouvintes e espectadores tivessem essa capacidade de discernimento. O Lacombe tem as especialidades dele. Ele conhece a grande mídia muito mais do que eu. Não é o tipo de debate que eu faria com ele. Ele conhece muito mais. Mas eu tenho os assuntos que eu gosto de falar que eu acho que eu entrego mais, entendeu? Ah lá, Paula Godoy falando ciúmes. Não é ciúmes, você não entendeu, Paula. Você não entendeu o que eu tô falando, eu não tô com ciúmes dele. Justamente porque eu tô dizendo, venha, Lacombe, venha competir conosco. Eu não estou com ciúmes, é o contrário do que você está dizendo. Se eu tivesse ciúmes, eu estaria criticando o Lacombe. O que eu estou dizendo é que ele tem uma entrega diferente da minha. E eu vejo hoje um público despreparado para compreender a diferença entre o que ele vai entregar e o que nós já estamos entregando aqui. É isso que eu estou falando. Boa parte das pessoas que nos acompanha é um público, infelizmente, despreparado. Estava conversando com a Ju, inclusive, hoje, e a gente falava, boa parte do que é a direita hoje é gente que votou no Lula lá em 2002. É ex-petista que abandonou o PT no meio do mensalão, né? É gente aqui de São Paulo que passou a vida inteira votando no PSDB, mas não votando no PSDB por falta de opção. Você tem muito PSDBista, muito tucano convicto, né? E assim, ex-tucano que ficou chateado com o Alckmin e virou bolsonarista de última hora. Então, esse pessoal aí tem uma capacidade reduzida de compreensão. São esses que precisam, ao invés de ficar indo no canal de gente famosa, faz uma inscrição no COF. Vai lá. Hoje teve uma baita aula para vocês, né? Ia servir bastante. Hoje o professor deu uma baita aula para explicar a questão do analfabetismo funcional, né? Então, acho que essa paciência o público acaba não tendo por um despreparo de poder ouvir certas coisas que precisam ser ditas, né? Exatamente. A gente fica sofrendo, Evandro, com uma chuva, né? A gente fica sofrendo com uma inundação de maus produtos. Isso aqui você pode falar de mercado em geral, né? A gente sofre com uma inundação de produtos ruins. Você vê, por exemplo, né, o Brasil, né? Qual é o problema que a gente tem no Brasil? Quem conhece outros países, quem viaja para o exterior, percebe isso logo nas primeiras viagens. Todo produto no Brasil é uma merda. No Brasil, você vai no supermercado, você compra um pacote de Negresco, aí tem aquela porrinha daquela fitinha vermelha, que tu vai abrir aquela merda do pacote, aquela porra daquela fita não abre. Você puxa a fitinha vermelha, ao invés de abrir o pacote de Negresco, a fitinha tora, porra. Aí tu tá no meio da rua tendo que abrir o Negresco no dente, igual um selvagem. Aí você vai nos Estados Unidos e compra o mesmo Negresco, o mesmo biscoito, do mesmo dono. Você chega, pega a fitinha vermelha e você só faz assim, ó. A fitinha sai, o biscoitinho pula na sua mão. Aí você fala, porra, como que pode essa porra não funciona no Brasil e nos Estados Unidos funciona o mesmo produto? Do mesmo dono, porque o Brasil tem uma inundação de produtos ruins. Aí você fala assim, ai, Fernando, mas não tem nada a ver, porque é só a pessoa passar a comprar os bons.
Meu amigo, você nunca tem acesso a todos os produtos. Você não chega no supermercado hoje e tem todos os biscoitos do Brasil. Não tem. Vai ter 3 ou 4 que aquele cara representa, que aquele empresário representa, que aquele comerciante representa. Então ele traz alguns produtos. Com a inundação de produtos ruins, você é bombardeado por porcaria. E quando você tem um público que não sabe discernir o bom produto do produto ruim, você tem uma probabilidade muito, muito grande de aculturar aquele povo a consumir produtos ruins e muitas vezes achando que é bom. Então é disso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando sobre uma inundação de produtos ruins no Brasil e nós estamos fazendo uma leitura para o bem de todos vocês que estão aí, porque eu, meu amigo, eu já entendi isso há muitos anos. Eu não gasto o meu tempo, eu não passo o meu dia em rede social, eu não gasto o meu tempo vendo porcaria, eu gasto os meus dias lendo igual um cavalo, lendo mais do que o Lula na cadeia. Então eu leio muito, eu leio igual um condenado, eu faço curso, eu ouço palestra. Então, o meu ponto eu já resolvi. Eu estou falando isso aqui para ajudar as pessoas que ainda não entenderam isso e que ainda consomem muita porcaria. Eu estou dizendo para você, você precisa ter acesso a bons produtos. E, infelizmente, nós estamos num ponto hoje que o nosso público ele tá muito fragilizado. Porque ele começou a gerar uma demanda por conhecimento, mas ele ainda acha que a demanda dele, na verdade, é por informação. Quando você tem esse material inundando o mercado do conhecimento, material de informação travestido de conhecimento, esse material vai te iludir e você vai perder mais 1 ou 2 anos da tua vida consumindo informação quando, na verdade, você poderia estar consumindo conteúdo. Eu, hoje, mandei uma mensagem lá no Telegram, que a gente tem no Telegram aqui do Comunicação e Política, eu falei pro pessoal, passarei a trabalhar mais no Telegram a partir de agora, vou abandonando o Twitter, vou fazer uma migração do Twitter para o Telegram, porque o Twitter não existe mais espaço para conhecimento no Twitter. O Twitter virou uma grande plataforma de aplausos e vaias. Então, tudo que você fala é aplaudido por quem gosta de você e tudo que você fala é vaiado por quem não gosta de você. E não há mais uma fertilização do terreno, não há mais um conhecimento rodando por ali. Então, eu tenho falado para vocês, despertem para isso. Estou dando aqui uma dica para vocês sobre o que está acontecendo hoje. Você tem pouco tempo e tem muita sede. A sua sede não é de informação, é de conhecimento. Consuma material de quem produz conhecimento para vocês. É isso. É isso, mestre? É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. Exato. Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima pauta. Pessoal, agradeço demais quem está mandando superchat. Eu estou procurando, quem manda superchat, eu estou procurando jogar os superchats na tela, tá bom? Porque eu acho que fica mais dinâmico, que a gente não precisa parar o nosso papo, e se eu ver algum superchat que é de uma questão que é legal passar para o Evandro, ou eu mesmo responder, aí eu respondo aqui. Agradeço o Laércio Volper, mandou superchat. Eu acho que despertei um dia que eu vi o Olavo comentando. As pessoas respondem um assunto com outro, totalmente diferente. Desde aquela época, é um dos maiores policiamentos que faço na minha mente. É isso aí, grande lição que o Olavo dá. Denise Vinagre também mandou um superchat. Quantidade não é qualidade. Estou muito satisfeita com o conteúdo de vocês. Brigadão, Denise, agradeço de coração aí, valeu demais por todo mundo que apoia o canal, que apoia a Comunicação e Política, que apoia a Shockwave, agradeço muito aí. Obrigado também, Brian Frois. Ainda tem muita gente que conheço dependente da mídia tradicional. Concordam com tudo que vocês falam, mas precisam do ok de famosos ou da grande mídia para estarem mais aliviados com a própria consciência. Isso aí ainda existe, né, o Evandro? Muita gente, não. Mas aí, pessoal, a gente também tem que entender que nós não somos a regra, nós somos a exceção. Você que está aqui no sábado à noite, 11h15, ouvindo dois doidos falar de política, filosofia e tal, você é a exceção da regra, você não é a regra no Brasil. Nossa, o Brian foi na veia, cara. Foi na veia, é exatamente isso que eu sinto mesmo. Existe ainda um público que é aquele público que votou no PT anos atrás, vota no PSDB, né? E que de maneira até, de certa forma, justa, a esquerda os chama de gado, né? Que os caras têm uma atitude bovina, né? De acompanhar e tem uma lentidão maior de compreender o quadro das coisas, né?
Aqui o Evandro estava que alguns aqui votaram em 2000. Não falei que alguns aqui votaram. Diz que há pessoas que fizeram isso. Certamente, no meu caso, mas a descoberta de que havia um mundo fora do esquerdismo começou a descobrir o site Mises Brasil em 2012, que é também um projeto controverso, né? Aqui como perder seguidores. O Mises é um projeto do Elinho Beltrão. Ele tem uma linha quase ANCAP, né, de ultraliberalismo, que eu não sigo essa linha, eu discordo bastante. Mas eu concordo com você, deixa eu ver o nome dele aqui, só para ser justo, JVS Chanel. Eu concordo, sabe por quê? Porque esse caminho, eu também fiz esse caminho, eu passei pelo anarcocapitalismo, né? Todo mundo passa por isso. É muito gostoso ler, cara. Eu adoro ler anarcocapitalismo, me amarro. Não, eu cheguei a passar, foram as 2 semanas mais felizes da minha vida, né? Muitas utopias e etc. É desse Mas, jeito. tem esse apelo importante para despertar a mente das pessoas em relação ao papel do Estado, né? Eles são muito radicais em relação ao papel do Estado, acho que tem que acabar, que o mundo tem que ser uma grande colônia de férias, né? É maneiro. E aí, quando vem a realidade do Hamas e bate na sua porta, você fala, opa, peraí, esse negócio de anarcocapitalismo fica bonito aqui na estante, né? Ó, fica bonito aqui, ó, anarcocapitalismo fica bonito aqui, ó. Mas no dia a dia é difícil, né? No dia a dia não rola, né? Não rola no dia a dia. Então, assim, só voltando à pergunta dele, né? É verdade, teve muita gente que se encantou com aquele discurso anticorrupção do PT, né? E aí depois alguns despertaram em 2005 e falaram, pô, os caras são bandidos, era tudo mentira, essa coisa de anticorrupção, Zé Dirceu e etc e tal. Já uma boa parte das pessoas ficou órfã do PT, né? E de 2005 até 2008 teve muita gente perdida que começou a migrar para o PSDB, e aí do PSDB enxergaram o Teatro das Tesouras e a coisa se consolidou em 2013. O que eu estou falando, Chanel, é quando você tem aquela pessoa que despertou mais tardiamente, entendeu? É mais tardio que isso. A pessoa veio mais tardiamente reconhecer o que é conservadorismo. Então, subiu no ônibus aí na posse do Bolsonaro. Essa turma, que é a turma #Bolsonaro até o fim, é aquilo que a gente estava falando, né, Fernando? É o pessoal que analisa demais a pessoa, né? Vai lá e fala, ó, eu gosto do Bolsonaro porque ele é sincero, porque ele é isso. E aí toda live eu tenho que falar, eu não estou analisando a pessoa do Jair, eu estou analisando o governo, em que o governo de Jair Bolsonaro tem o Jair Bolsonaro como um dos seus integrantes. Ele é o principal integrante do atual governo. Mas o governo compreende General Ramos, General Braga Neto, o Jorge, o André Mendonça. Então, quando a gente faz crítica a essas pessoas, é para o bem da pessoa de Jair Bolsonaro. E as pessoas têm uma dificuldade, né, de compreender isso. Sabe de onde vem esse vício? O iluminismo teve uma capacidade muito grande de... A gente tem aquela coisa do absolutismo versus liberalismo. Isso é uma tolice. É uma nomenclatura que nunca foi usada na época, nem pelos monarcas antigos e nem pelo pessoal da Revolução Francesa. Eles nunca... Eu nem sei como é que fala isso, né? Absolutisme em francês. Eu nem sei se o termo em francês é utilizado correntemente. Certeza absoluta eu dou para vocês, na época da Revolução Francesa não se discutia absolutismo, né? Nem o termo era usado. Você tinha ancien regime e o regime revolucionário. No ancien regime, todas as coisas ocorriam de maneira objetiva. As pessoas analisavam as coisas objetivamente, pelo que as coisas são. E aí, o que começou a acontecer, Fernando? E é da onde vem esse vício, né? Tudo passa para uma análise subjetiva. Então, a matriz das análises passa a depender muito mais de como você vê a pessoa que está fazendo o enunciado
do que o enunciado em si. Que é isso que leva a gente, hoje em dia, a ficar estarrecido com essas situações em que pessoas podem desejar a morte de Jair Bolsonaro, até aí tudo bem, e se você zombar da morte da Marielle Franco, você pode ser preso, meu amigo. Então, é exatamente isso, é uma matriz subjetiva. Então, você vê resquícios de esquerdismo nessas pessoas que entram nos nossos chats e superchats, falando, mas o Fernando tá bravo hoje, mas o Evandro é muito pavio curto. Presta atenção no que eu tô falando, esquece se eu sou gordo, magro, alto, feio, chato, bobo. Esqueçam isso, presta atenção no que eu tô falando, presta atenção no que o Fernando tá falando. Entra no Coffee, e assim, no Coffee não tem palavrão. Hoje ele até que falou um pouquinho, né? Mas não é o usual dele falar palavrão no Coffee. Mas vai ver um vídeo do Olavo, esquece a parte formal, tenta entender o conteúdo, né? E é um trabalho brutal que a gente tem de puxar o pessoal para o conteúdo de novo, né? É brutal. Evandro, eu acho que tem um ponto aqui que a gente pode acrescentar aí nessa tarefinha do sábado à noite de perder inscritos. E eu queria que você me falasse, você comece e depois eu falo aí, o que você achou do rugido da vida? Os leões do conservadorismo. O que você acha, Evandro, do leão ali? Eu lembrei daquela imagem, cara. Eu vou buscar a imagem aqui, quer ver? Eu coloquei no meu Twitter. Eu vou buscar a imagem e vou mostrar para a galera aqui. Para mim, para mim, isso daqui é a ilustração perfeita. Ó. Deixa eu colocar na imagem. Deixa eu compartilhar na tela aí para a galera ver. Isso aqui é a ilustração perfeita, Evandro, do rugido da vida. Ó. Isso aqui é o leão do conservadorismo, meu amigo. Então eu queria saber de você aí, Evandro. O que você acha, cara, dessa história? Você acha que é bacana? O que você acha, que ponto que a gente tá? Pode falar o que você achou mesmo aí. Vamos lá, quero conhecer tua visão e depois eu passo a minha aqui. Bolsonaro e Roberto Jefferson, PTB e etc. Não dá, né, cara? Bolsonaro é eleito com a promessa de romper com a velha política. Aí o cara vai lá e faz aliança com o cara mais velha política do planeta Terra. Não dá, cara. Não dá. Gente, não dá, cara. Eu não engulo, eu não tolero falta de coerência. Incoerência, para mim, é um negócio que me tira do sério. Não dá, cara. Lembrando aqui que a gente está falando aqui de algo que não aconteceu. A gente está falando sobre o que dizem, né? Que parece que está rolando um cheirinho no cangote. Aqui tem um chat da Lucimar Silva. Não tô gostando dessa postura do Terça e do Fernando Melo. Seriam novos Nando Moura? Não, Lucimar. Estamos conseguindo. Vamos lá, continua. É para isso que nós estamos aqui. Não, Lucimar, você não está entendendo ainda o que a gente está falando. Vamos lá, deixa eu voltar para trás assim. Primeiro vamos dizer quem é Nando Moura. Para a gente estar no nível do Nando Moura, a gente tem que gostar de 2.0. Eu não gosto, Fernando, não gosto. Então, já que vocês foram para o campo pessoal, vou colocar as coisas no campo pessoal. Né? Além disso, o Nando Moura, ele adotou uma postura alinhada a esse cara que foi preso. Né? Não tem rigorosamente nada a ver. Então, o que é que está acontecendo hoje com um pedaço dos conservadores? Está acontecendo aquilo que o Olavo antecipou. Vai haver uma cobrança maior por conta do alinhamento de Jair Bolsonaro ao neopositivismo dos militares. Nós, como conservadores, não gostamos desse conteúdo. Esse conteúdo nos incomoda. Então a gente está cobrando o Jair Bolsonaro para que ele retome a agenda conservadora. É só isso. O Nando Moura não quer nada de agenda conservadora, ele quer encher o saco. Enfim, é outra história, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra, são coisas diferentes. A gente tem uma visão bastante cristalina de como é que funciona. Você tem um centrão liberal, tá? Um centrão que é liberal e fisiológico, do ponto de vista ideológico e político, eles são liberais e eles têm uma matriz
de atuação, de táticas e estratégias associadas à velha política. Essa associação à velha política são táticas, digamos assim, que o Jair disse que ia combater. Você tem a esquerda, né, a velha esquerda. Esse centrão ainda liberal, fisiológico, é globalista. Eles têm uma adoração pela ONU, eles têm adoração por ONGs. Ainda que falei mal do Jorge Soros, os caras vão lá e de vez em quando dá uma curtidinha em alguma recomendação, não da OMS, a OMS está muito na mira, né? Mas você pega lá uma OEA, Organização dos Estados Americanos, pega uma entidade globalista como essa, não tanto conhecida na direita, e aí o pessoal dá uma flertada, vamos entrar para a OMC, né? Organização Mundial do Comércio. Vocês não têm noção do que é isso. Eu já advoguei na OMC. Vocês não têm ideia do que é isso. Então você tem essa turminha. O Nando Moura se associou a esse grupo aí, que é uma coisa que a gente combate, entendeu? E aí você tem o pessoal da esquerda. E a esquerda é dividida em dois. Você tem os esquerdistas com um viés globalista e os esquerdistas com um viés sindical, não globalista. Tá? Não necessariamente nacionalistas, eles não são, mas é exatamente como a gente acaba vendo esse cenário. E na forma de analisar esse grupo todo, a gente acaba se colocando numa posição de exigir que o Jair Bolsonaro cumpra com aquele documento que foi o seu plano de governo, que eu leio todo dia aqui. Assim, mais da metade do que está escrito lá, ele jogou fora faz um mês e pouco, ao se associar com militares e ser um pouquinho mais leniente, né, no abortoduto, na lei que foi passada agora, o projeto de lei 1444, né, não se manifestou, não falou nada. Você tem aí o projeto de lei das fake news, que vai ser votado semana que vem, não falou nada. A prisão do Luciano Ayan, não falou nada. Vai elogiar e falar que quem é perseguido é o Leandro Narlock. Pô, você fez um e-mail dizendo, tadinho do Leandro Narlock, ele é perseguido. Não, cara, o Leandro Narlock não é perseguido. Aí o Lacombe é perseguido. Não, ele anda de helicóptero, ele tá tranquilo. O perseguido é o Alan, né? Porque a polícia vai na casa do cara. Isso é ser perseguido. E ali, perdendo inscritos, vão perder inscritos. Por quê? Porque você tem Fábio Weingarten ali, associado com Fábio Faria, e, enfim, são caras que têm uma atuação de comunicação e política voltado para as grandes mídias. Então, o que eles querem fazer? Chamar a atenção dessas pessoas que têm presença na grande mídia como se eles fossem os representantes das nossas vozes. E não são. Eles não são representantes das vozes dos conservadores. Então, esse tipo de jogadinha a gente percebe e fica puto. E aí cobra do Fábio Faria, cobra do Fábio Weingarten, porra, do Jair, fala, que negócio é esse aqui? Né? Que história é essa de elogiar o Rodrigo Constantino? Não sei que o Constantino é perseguido. Constantino é perseguido, meu amigo. Perseguido é o Olavo de Carvalho, meu velho. Vocês estão malucos, cara? Que tweet é esse? Então a gente cobra a República para o bem dele. Ai, meu caralho, meu ovo esquerdo. Esse tipo de cobrança é para o bem da pessoa de Jair Bolsonaro. Para tentar realinhar o governo dele aquilo que o Fernando Mello acabou de botar na tela. Vamos lá. Vamos botar na tela de novo para lembrar o pessoal. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, peraí. Documentinho aqui. Vamos lá, isso aqui que eu estou mostrando, pessoal, isso aqui é o plano de governo do Jair Bolsonaro 2018, PSL. Vamos lá, a nossa bandeira é verde-amarela. Nos últimos 30 anos, o marxismo cultural e suas derivações como gramscismo se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. Queremos um Brasil com todas as cores, verde, amarelo, azul e branco.
É um documento bem inspirador, né, o Evandro? Eu achei legal, tem uns pontos desse plano aqui que eu me amarrei, né? Na época, foi quando eu criei o canal Comunicação e Política, eu criei nessa época aqui, né? Foi em junho de 2018 e tal. E aí, eu me amarrei nesses pontos aqui, ó. Você vê que o texto, os caras colocaram o texto na caixinha, no box verde, e a última frase saiu do box, caiu do box. É o plano de governo, na estética, mais tosco que eu já vi na minha vida. E eu me amarrei nisso. Porque você vê que os caras realmente estavam fazendo algo assim, 100% do foco no conteúdo, né? Isso aqui eu achei muito legal. E realmente é um plano legal. Tem alguns pontos que é política padrão, mas é um plano muito bom. É um plano muito bom. É legal isso daqui. Mesmo imperfeita, a nossa Constituição foi feita por representantes eleitos pelo povo. Essa é a lei máxima e soberana da nação brasileira, em caps lock. Lamentavelmente, nossa Constituição foi rasgada nos últimos anos, inclusive por muitos que deveriam defendê-las. Nosso conjunto de leis será o mapa e a bússola, serão os princípios liberais democratas para navegarmos no caminho da prosperidade e tal, etc, etc. Pois é. Eu tô com os livros ali atrás. Você vê assim, de vez em quando, até umas escorregadas, né, no vocabulário. Mas aí também a galera ali ainda estava no pré ainda, né? Eu tô produzindo um livro que é sobre o período de independência do Brasil, né? Eu estou estudando o Andrada. Tem uma biografia do Zé Bonifácio Andrada e Silva que foi escrita pela Mari Del Priore, né? E ela trata o Zé Bonifácio de Andrade e Silva como liberal conservador. Quem trouxe esse vocábulo para o Brasil foi o Pondé, né? Luiz Felipe Pondé, que criou o termo liberal conservative. Que aí você fala, Pondé, Deus do céu, uma coisa é oposta da outra. É a mesma coisa que você fala assim, esse cara é um cara de esquerda-direita. Porra, Pondé, uma coisa é oposta à outra, né? Você vê isso, você vê essa escorregada ali no texto no texto do plano de governo, como forma de afirmação ou como forma de como eles se apresentam. Mas, sob o ponto de vista do combate político, o plano é claríssimo. É um combate à esquerda. É um plano, olha lá, ó. Enfrentaremos o viés totalitário do Foro de São Paulo, que desde 1990 tem enfraquecido nossas instituições democráticas. O que é que foi feito contra o Foro de São Paulo até hoje? Nada. Lista aí para mim, Evandro. Nada, zero, nada. O Eduardo Bolsonaro tentou abrir uma CPI contra o Foro de São Paulo, num período que a gente estava discutindo a reforma da Previdência, por isso que não emplacou, corretamente ele não colocou para votar, depois veio o negócio da embaixada, ele se bagunçou todo ali nas suas tarefas políticas, e esse assunto nunca mais voltou à tona. Mas foi o único momento em que isso foi discutido no governo Bolsonaro, né, por um deputado da base querendo abrir uma CPI do Foro de São Paulo. Agora, o pior disso, Fernando, não é você simplesmente não fazer nada. É você colocar uma meia dúzia de milico positivista e esses caras começarem a ajudar o Foro de São Paulo. Você fala, aí não dá, né? Que é isso que esses caras estão fazendo. Eles estão simplesmente tergiversando com parte do conteúdo programático e ideológico do Foro de São Paulo. Por exemplo, a indicação do Dacotelli, que não emplacou, se não fosse a gente para gritar, e a própria esquerda para fuçar no currículo do cara e ver que o cara é um baita caoseiro, né? Enfim, se não fosse isso, a gente estaria com um cara no Ministério da Educação que defende cota. Então, é esse tipo de coisa que a gente está cobrando do nosso querido e para quem a gente mantém o apoio. Eu mantenho o apoio para o Jair Bolsonaro, mas eu mantenho o apoio desde que ele cumpra com o plano de governo que ele nos apresentou. Eu votei num projeto, eu votei na pessoa de Jair Bolsonaro que tinha embaixo do braço um projeto. Se ele tirar o projeto debaixo do braço, fica complicado. É disso que a gente está falando. A gente está falando, Jair, olha para o projeto lá, volta a fazer aquelas coisas.
Tem um... Moura, olha lá, o Gabriel Rocha, Nando Moura começou assim mesmo. Não, ele não começou assim. Eu tive lá. Gabriel, olha aqui para mim. Olha aqui, rapaz. Eu tive lá na casa dele. Vai lá e olha o vídeo lá para ver o que eu fiz com ele. Com ele e com outro cara do MBL lá. Vai lá ver o que eu fiz. Ele não começou assim, ele começou de outro jeito, tá? Ele não começou assim. Aliás, eu não estou começando nada. Eu não mudei. Quem está mudando é o governo, né? Você lembra do que o Olavo falou? Eu não estou abdicando do meu apoio pro Jair Bolsonaro. É o Jair que está deixando de me ouvir e está deixando de me apoiar. Eu não mudei nada, eu estou com a mesma pauta. Pró-arma, anti-aborto, anti-casamento gay, anti-ideologia de gênero, anti-cota. A minha pauta continua a mesma, mas eu observo que o governo tem abdicado de algumas coisas que são caras para a minha pauta. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a cobrar para que o governo reassuma essas pautas e não tergiverse, não negocie com abortoduto. Os caras acabaram de aprovar uma lei aí de abortoduto. Acordem! Acorda! Acorda aí, galera! E tem um ponto também que a crítica é aberta, né? YouTube é uma plataforma gratuita. Eu agradeço a todo mundo que manda superchat, muita gente mandando superchat. Alguns eu não mostrei na tela porque não deu. Eu estava compartilhando o documento aqui do PSL, então não consegui mostrar. Peço desculpas, mas agradeço a todo mundo que apoia. Mas também quem não manda superchat não tem problema. O YouTube é uma plataforma aberta, gratuita para todo mundo. Então a gente está aberto também a ouvir reclamações. Mas tem um desaforo que eu não vou levar. Vocês, o Nando Moura começou assim, parceiro, não fala uma heresia dessa. O princípio nosso, ele é um princípio totalmente embasado no conhecimento. Então, o que eu estou falando com vocês aqui é fruto de que quando eu desligo essa câmera, você acha que eu vou desligar essa câmera aqui 1h da manhã, 00:30 e vou dormir? Eu não vou, meu amigo. Terminar isso daqui, eu vou continuar lendo aqui, porque esse mês é o mês especial de George Orwell aqui no canal. E eu tô lendo os livros do George Orwell que ninguém lê, para poder trazer para vocês um material. É isso aí que a gente... Então, assim, você acha que o Nando Moura tá fazendo o que essa hora? Deus me livre, eu não quero nem saber. Hoje é sábado à noite. Sábado à noite, desculpa, gente. Desculpa. Eu não devia ter incitado a mente de vocês. O que a gente está falando aqui não é para bater no governo, é para ajudar o governo. A gente está falando aqui, a gente não está batendo aqui, não é soco que você dá pro cara cair, não. A gente está empurrando o cara para cima. Pelo amor de Deus, Jair, vambora. Vambora, tamo aqui, cara. Bora moer os comunistas, pau nos comunistas, vamos lá. Porrada no aborto, porrada na legalização das drogas, porrada no Foro de São Paulo. Vamos nessa, núcleo familiar, vamos falar de família. Chama a Damares, dá mais atenção pra Damares, chama a Damares pra frente das câmeras. Pega a Michelle, cara, a Michelle é uma mulher incrível. Bota a Michelle na frente das câmeras. Vamos lá, senta o cacete na galera que trabalha com tráfico de órgãos e ninguém toca nisso. Vamos pegar o pessoal da grande imprensa como os maiores desgraçados, que são as pessoas que estão vendo um nicho de mercado no conservadorismo e estão começando a falar verdades no Twitter. Meu amigo, eu prefiro o cara que é de esquerda, um Paulo Pimenta, falando as mesmas merdas que sempre falaram, do que um cara que tem muito conhecimento, que já leu 200, 300 livros e foi um grandíssimo filho da puta até hoje. Aí hoje não. Hoje ele tá falando 1000 verdades. Aí eu te pergunto, porra, se esse cara tem tanto conhecimento assim, como é que ele falava tanta merda? Então, pessoal, nós temos que entender o que a gente começou falando aqui. Vamos falar sobre conhecimento. Parem de avaliar as pessoas pelas falas. O Evandro Pontes falou algo contra o Bolsonaro, então o Evandro Pontes é anti-Bolsonaro. Olha o trabalho do Evandro Pontes e me diz se ele é pró-Bolsonaro ou anti-Bolsonaro. Olha os atos dele. Pega os 2 últimos anos da vida do Evandro Pontes, avalia todos os atos dele e conclua se ele é alguém pró-Bolsonaro ou anti-Bolsonaro. Faça isso com todos. Faça isso com Alexandre Garcia. Faça isso com o próprio Bolsonaro. Aprenda a avaliar as pessoas pelos seus atos. Vamos lá, estamos falando aqui do Bob Jeff. Uma pessoa mandou um superchat lá em cima e o Evandro estava falando, mas eu quero falar sobre isso. Que ele falou o seguinte, poxa, vocês não acreditam no arrependimento?
Vocês não acreditam que alguém pode mudar o seu posicionamento e passar a fazer a coisa certa? Pessoal, isso aqui é o princípio máximo do cristianismo, né? O cristianismo, ele é uma das cenas mais marcantes do cristianismo. Jesus crucificado ao lado dos dois ladrões. Jesus crucificado e ao seu lado dois ladrões. Um ladrão olha para ele e fala: você não merecia estar aqui igual a gente, porque você não cometeu pecado nenhum. O outro ouve isso e fala: que isso, meu irmão? Você aí é ladrão, vagabundo igual a gente. Aí o ladrão que tinha visto naquele nazareno ali o Filho de Deus, ele diz o seguinte: me perdoa, né? Aí Jesus olha para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O cara teve uma vida inteira errada, foi uma vida inteira de crimes. E em um ato de arrependimento, Jesus anulou todos os pecados dele e deu a ele entrada para o céu. Então, o arrependimento ele é a base do cristianismo. Então, quando você fala assim, você não acredita no arrependimento, o arrependimento é tudo. Se eu tiro o arrependimento, eu tiro o cristianismo. Eu acredito piamente no arrependimento. O que nós estamos falando aqui não é mudança de postura, não é uma mudança de vida, porque o cristianismo, ele não lida apenas com isso que algumas pessoas acham que o cristianismo é caridade, cristianismo é você dar esmola, é você dar um dinheirinho no semáforo. Cristianismo não é isso não, meu amigo. Cristianismo, ele lida com o teu interior. O cristianismo, ele lida com a pessoa que você é, com a tua relação de criatura para com o Criador. Nós não estamos falando sobre nada disso. Aqui nós estamos falando de uma coisa besta, idiota. Estamos falando de política. Perto de cristianismo, isso aqui é lixo que a gente está falando. Quando a gente fala do Bob Jeffers, eu não estou falando de arrependimento. Arrependimento não entra na pauta. Lembra que lá no começo alguém falou assim, aprendi uma lição com o Olavo, que é jamais responder um assunto com outro assunto que não tem nada a ver. Quando nós vamos tratar de Bob Jefferson e você traz o cristianismo, você está respondendo uma questão com outra totalmente diferente. Você está querendo responder política com cristianismo. Aí não tem lógica. Nós estamos falando de política. Na política, o Roberto Jefferson, ele é alguém que vem representando, durante toda a sua vida política, a política comum, que é justamente a política que nós falamos que o Brasil precisa romper, porque ou o Brasil rompe com essa política, ou ele dará prosseguimento a essa política. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos prosseguindo. Fernando, que absurdo, o Jair não é corrupto? Lógico que não. Nós, inclusive, estamos aqui há 1 ano e 6 meses sem um ato de corrupção no governo federal. Então, graças a Deus, a gente já passou por essa fase, que é uma fase nefasta da nossa história. Nós já passamos por essa fase. Agora nós estamos numa outra fase, também nem só de não corrupção vive uma sociedade. Inclusive, a corrupção era um crime, um defeito da nossa personalidade política. O não corrupção, o não ser corrupto é a obrigação de todo funcionário público. Ok, conquistamos essa obrigação, beleza, vamos evoluir. Também não votamos nessa plataforma de direita só para não ter corrupção, né? A não corrupção, ela deve ser uma plataforma de todas as bandeiras políticas. Estando nessa plataforma de direita, o que a gente está enxergando? E aqui é lógico, vocês falam, mas vocês só falam de conservadorismo. Lógico, cada um tem sua praia. Vai lá falar com o pessoal da live da XP. O pessoal da live da XP, eles falam de quê? De mercado, Selic, bolsa. Eu falo de quê? Eu falo de teologia, de filosofia, de sociologia, eu falo de leitura política. Então é lógico, a minha pauta aqui ela pode ser até, de certa forma, monotemática. Mas é o ponto é o ponto que me afeiçoou ali no projeto do Jair Bolsonaro. É o ponto que me afeiçoou. E nesse ponto que me afeiçoou é o ponto que a gente chega aqui no que o Evandro está falando. Poxa, eu não estou abandonando o Jair. É o Jair que está abandonando o plano do PSL. E eu jogo o plano do PS aqui na tela mais uma vez para vocês verem. A gente não está aqui de conversinha. O Nando Moura começou assim, meu amigo, o Nando Moura não leu 1% do que eu já li. A Bíblia Sagrada, o livro mais básico da humanidade, que é a Bíblia Sagrada, eu já li na íntegra, na sequência de Gênesis a Apocalipse, 7 vezes. Só de leitura sequencial, eu já li a Bíblia Sagrada 7 vezes. O Nando Moura, ele não leu o Salmo 119. Então, sabe, é bobo você falar isso. O Nando Moura começou assim. Pô, tá mostrando que você tá num começo igual o Nando Moura, que é começar uma jornada sem obter conhecimento. A gente está falando aqui de um material que diz
mesmo imperfeita, a nossa Constituição foi feita por representantes eleitos pelo povo. Ela é a lei máxima e soberana da nação brasileira. Lamentavelmente, nossa Constituição foi rasgada nos últimos anos. Ok, ótimo diagnóstico. Muito bom. Esse aqui é o diagnóstico clássico do pós-Dilma Rousseff. Tá, e aí? Porque nós estamos vendo um outro posicionamento, que é esse posicionamento aqui, que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é muito chato de ouvir. Isso aqui é chato, sabe? Eu acho que é o melhor termo. É chato ouvir isso. Porque você vê o seguinte: Luiz Lacombe, Leandro Narlock, Caio Coppola e Rodrigo Constantino possuem algo em comum, que é opinião própria e independência. Isso já é suficiente para serem considerados nocivos dentro da grande parte da mídia, hoje completamente dominada pelo pensamento de esquerda radical. Não tenho relação com nenhum desses, inclusive por diversas vezes sou alvo de suas críticas. Mas no Brasil, formou-se um cenário onde não ser radicalmente crítico a um governo conservador liberal já é motivo para ilações e perseguições. A esquerda não respeita a democracia. Eu vou finalizar aqui, Evandro, e passo para você só falando o seguinte. Desde o início do nosso trabalho aqui no Comunicação e Política, Terça Livre, Shockwave, a gente fala o seguinte: não queremos dinheiro do governo, não aceitaremos, mesmo que o governo oferte, não aceitaremos. O que a gente quer? Eu só quero informação, porque o produto do meu trabalho, ele é o conhecimento. Eu preciso ter ciência do que acontece. Então, o que eu peço deste governo? Que pegue as pessoas que trabalham com comunicação e os alimente de informações. Porque com as informações, nós geraremos dinheiro através do suor do nosso trabalho, que é a comunicação. Eu vi essa semana o seguinte: o Bolsonaro teve lá fez o teste para coronavírus. Vocês viram aí nos últimos dias. Bolsonaro fez o teste para o coronavírus. Aí testou positivo. Quem foi o jornalista que recebeu a informação? Para quem o Jair Bolsonaro, para quem a presidência da República, para quem a SECOM passou o maior furo do mês de informação, para quem a presidência da República passou o maior furo jornalístico do mês? Para o jornalista da CNN Brasil. Com aquele furo, veja bem, o governo do Bolsonaro não deu dinheiro para a CNN Brasil, ele deu informação. Com aquela informação, a CNN Brasil cresce. Respeito diante do público, informação, é um nicho das news, breaking news. Então, eles transformaram a informação em dinheiro. Os comunicadores de direita poderiam ter feito isso. Imagina se a Shockwave abre uma transmissão 13h30, urgente, notícia exclusiva sobre a saúde do presidente da República. Eles colocavam 50 mil pessoas ao vivo. Isso gera monetização, isso gera relevância, isso gera crescimento para o canal. Então nós estamos falando de quê? De que há um grupo de jornalistas desgraçados batendo dia e noite neste governo. E este governo entende que é necessário resgatar estes jornalistas para que estes jornalistas se tornem arautos de informação deste governo. Jamais serão. Jamais serão. Eles vão achacar você, Jair. Esses caras são putos que vão achacar você dia e noite. É igual aquela plaquinha, quando você está no meio da selva, tem a plaquinha lá que você vai no safari e tem lá: não alimente os macacos. Por que você não pode alimentar os macacos? Você sabe por que você não pode alimentar os macacos? Porque eles são selvagens. No dia que você não alimentar mais eles, eles vão te atacar e eles vão te matar para comer você. É isso, Jair. Você está na selva. E você tem um grupo de pessoas que não estão falando aqui como a meia dúzia do chat entendeu, estão agindo como Nando Moura. Não. Você está rodeado por pessoas fiéis a você que estão dando a própria vida por esse governo. Abraça essas pessoas. Entenda que essas pessoas amam o seu trabalho e vão fazer de tudo para defender o seu trabalho até o final. Entenda isso. Veja quem é amigo, veja quem é inimigo e tenha um posicionamento correto. Fala, Evandro. Você falou tanta coisa importante, cara. Você começou a tua fala comentando sobre Dimas e Gestas, né? E aí depois falou sobre arrependimento. Eu tenho um podcast que eu fiz com os irmãos Caverna, procurem lá. Um podcast que eu fiz
a respeito do conceito de coragem e arrependimento. Eu analiso especificamente a situação de Judas Iscariotes na Bíblia, né? E eu faço uma ponte exatamente com a situação de Dimas e Gestas, em que você tem o ladrão bom que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. O Judas, ele está na mesma situação, foi Gestas, né, que se rebelou, né? Gestas é o ladrão mau. Ele está na mesma matriz de não arrependimento. Por que Judas se enforcou? Ele não se arrependeu. Ele abdicou da situação. Então vocês têm que entender que o Nando Moura se enforcou. Nando Moura se enforcou. É diferente de uma situação como a que a gente está colocando aqui, né? Enfim, tem aqui até um chat da Daisy Machado, que depois eu vou ler junto com o chat do Juarez Bastos aqui. Gosto e respeito a visão política do Evandro, mas prefiro as críticas feitas pelo Fernando, que é mais bonito, obviamente. Pois reclamar sem dar ânimo aos ouvintes, pelo amor, né? Não deixa mais o Evandro nos desanimar. Olha, eu não sei o que eu posso fazer por você, Deise. Eu vou continuar falando, expressando a minha opinião. Acho que, enfim, estamos numa democracia e a gente vai. Agora, o fato de como as pessoas recebem as críticas que eu tenho feito, eu não tenho controle sobre isso, sobre o emocional do meu público. Eu não tenho controle, não tem como controlar. Então, se a pessoa se desanima quando eu jogo uma verdade, tem outros ouvintes que acabam se animando, falam, pô, ele está dizendo um negócio que eu preciso entrar no COF hoje, ou eu preciso começar a escrever mais, ou, pô, eu nunca li a Bíblia, vou ler a Bíblia. Então, as pessoas agem de formas diferentes, né? E aí o Juarez pergunta, como devemos analisar a nova direita? Aceitar desconfiando ou desprezar e ficar com a direita raiz? Esses rótulos são complicados, eu não sei o que é a nova direita. Se a gente está se referindo a isento left, né, que ela nunca foi direita, o Danilo Gentili, a turma do Danilo Gentili, a turma do Ayan, a turma do MBLs, né, o Caio Coppola, que é muito próximo aos meninos do MBL, né, não é um conservador raiz, ele tem um bom discurso, uma boa aparência, mas é a direita da boa aparência, né, é a direita que está presente lá na CNN, bateu lá no comunista no ar, mas também, pelo amor de Deus, né? Aquele lá é muito fácil, né? Aquilo lá, eu já tive um desencontro com aquele rapaz quando tinha conta de Twitter. O rapaz que foi esculachado pelo Caio Coppola, né? Ele tem uma conta de Twitter lá, entrou na minha conta aleatoriamente, veio debater comigo, eu escorracei ele da minha conta. Escorraceio, cara, não dá, tá num nível muito pequeno, muito baixo para ter esse tipo de debate. Então, respondendo à sua pergunta, como devemos analisar a nova direita? Aceitar desconfiando ou desprezar e ficar com a direita raiz? Assim, eu respondo pelo meu exemplo, né? Eu prefiro continuar com a minha turminha aqui, né? Aquilo que eu falei, inclusive discordando do Felipe Martins. O Felipe Martins falou, temos que sair da bolha e falar para o mundo. Não temos que sair. Primeiro que bolha é na esquerda, né? A direita aceita até o Frota. Nós não somos uma bolha. Até o Frota entra na direita. Que bolha é essa que o Frota entra, sai, a Joyce entra, sai da minha bolha? Não é uma bolha, né? A gente tem uma quantidade de ouvintes e espectadores, né? Eu acho que agora é a hora da gente se voltar para os nossos espectadores e procurar dentre o nosso manancial, o que é essa chamada direita raiz, ou os conservadores de verdade, tentar identificar essas pessoas e tentar puxar um projeto de médio e longo prazo. Acho que é isso que falta para nós, né? Que é uma coisa que a gente também está com bastante afinidade, né, Fernando? Tentar pensar agora no médio e longo prazo, porque a gente está muito no curto prazismo. A gente está muito na treta do dia, né? Qual que é a treta do dia aí? Eu passei amanhã na fila do INPS, lá na fila do SUS. Lá não tinha sinal de celular. Saí da fila do SUS, meio-dia, e aí?
E aí, galera, qual que é a treta do dia aí para eu poder entrar? Então, a direita tá muito assim hoje, né? Na treta do dia. A gente precisa sair disso e fazer aquilo que o Morgan recomendou há uns 2 anos atrás. A gente precisa trabalhar um pouquinho mais no médio e longo prazo, né? Tem deixa eu ler aqui o JVS está falando com a gente aí. Se o Roger Scruton estivesse no Brasil hoje, de qual direita ele seria? Eu vou responder isso daí porque eu quero aproveitar, cara, um tweet que o Olavo colocou hoje e tá bem nisso daí, cara. Eu nem tinha pensado nisso, mas eu vou aproveitar para poder falar sobre isso daí. Vamos lá, deixa eu achar aqui o tweet do Olavo para ler para vocês e aí a gente comenta isso aí ao vivo. O Olavo falou o seguinte hoje. Vamos lá, não vou achar que o Olavo hoje, meu amigo. Ele pegou a Bíblia e... achei aqui, vamos lá. Deixa eu compartilhar na tela e aí a gente comenta isso aqui, Evandro. Vamos lá. Isso aí é o que o Olavo diz. Não sou nem conservador, nem liberal, nem fascista, nem coisa nenhuma. Sou apenas anticomunista. Anticomunista radical e intolerante. Um país normal tem de ter esquerda e direita, mas esquerda comunista é peste. Eu vou aproveitar para responder o que o JVS está falando, né? Se o Roger Scruton estivesse no Brasil, de qual direita ele seria? Ele não seria de nenhuma direita conservadora, direita liberal. Sabe por quê, pessoal? Eu já falei isso aqui, mas isso aqui é uma merda. Isso aqui que eu vou... Coisas que não se fala no YouTube. Gente, existe um ponto, que é um ponto que a gente instiga todo mundo a entrar, que é o ponto do conhecimento. Comece a ler, passe a ler mais, leia temas, é uma dica que eu dou para vocês. Pega tema, vou ler Segunda Guerra Mundial. Aí você vai lá, pega 5, 7, 10 livros sobre Segunda Guerra Mundial. Não, agora eu vou ler Escolástica. Vai lá, pega 5, 7 livros. Então, pega temas. Ou então não pega tema, pega autor. Fala assim, eu quero ler Dostoiévski. Aí você vai lá, pega a obra do cara e lê. Isso é algo que a gente instiga vocês. Mas na leitura, chega um momento da sua vida que você passa dessa fase de ler temas, ler autores, que é uma fase que o conhecimento para você, ele se torna uma matéria-prima de estudo. Então, o que você faz? Se alguém chega para você e fala, e aí, que livro você está lendo? Às vezes, você não vai estar lendo nenhum. Você vai falar assim, cara, no momento nenhum. Só que você passou o dia inteiro lendo. Por quê? Porque você não lê mais, você estuda. Então você fica o dia inteiro, você pega um romance, lê, aí você lembra de uma poesia, você busca a poesia, aí você lembra da Constituição, você puta merda, porque você passa o dia consumindo informação de todo tipo. O que é isso? Um cara no nível do Roger Scruton, né? Um cara no nível do Olavo, um cara desse nível, você acha que cabe o Olavo chegar e falar assim, sou conservador? Cara, é ridículo. É ridículo. O Olavo conservador, isso é a coisa mais idiota do mundo. O Olavo, ele tá muito acima de qualquer nomenclatura. O Roger Scruton, ele tá muito acima de qualquer nomenclatura. Um cara desse não tem como você falar, não, eu sou liberal. Não, eu sou conservador. Eu sou conservador tradicionalista. Porque esse cara, ele é do conhecimento. Esse cara já tá num nível de conhecimento absurdo. Onde ele passa a buscar o quê? Verdade. Descobertas, instigar cada vez mais a curiosidade dele para que ele descubra novos temas. Algumas pessoas foram atacar o Olavo. Aí eu sabia que o Olavo não era conservador. Aí eu imagino, Evandro, o Wellington, lá de Pindamonhangaba, que ele leu um livro do Roger Scruton. Aí ele olha pro Olavo e fala assim, eu sabia que esse velho filho da puta não é um verdadeiro conservador como eu. Puta que o pariu. Tá tudo errado. É o ponto que a gente está falando. As pessoas não avaliam atos, não avaliam a vida, não avaliam as obras dos outros, avaliam as falas. Se o cara chega e puxa um cigarrão no meio da live, ele olha e fala, lá, filho da puta falou que era cristão, tá fumando. Porque ele não olha a vida do cara. Ele olha o Olavo, aí o Olavo tuita. Eu não sou conservador. Eu sabia... Meu amigo, se para você uma palavra é capaz de destruir o conhecimento que havia na sua mente sobre a vida de outra pessoa, cara, você tá unicamente ali como tá na parábola de Cristo, né? Uma casa, né, construída totalmente sobre areia. Vem uma chuvinha de merda, a tua casa vai pro chão.
É isso mesmo, cara. Esse negócio do Olavo é um negócio curioso, né? Ele fala. Ele está fazendo exatamente o que os grandes filósofos da humanidade fizeram, né? Como é que o pessoal classifica o Edmund Husserl? Né? Vai classificar o Edmund Husserl como um conservador, um liberal? Não tem como classificar o cara. O cara chegou numa profundidade de pensamento, né? Henri Bergson, que é o filósofo do ensaio sur les données immédiates de la conscience, ensaio dos dados imediatos da consciência, né? Louis Lavelle. Como é que você vai avaliar o trabalho? Mário Ferreira, que o Olavo citou hoje. Mário Ferreira é o que? É um conservador? Rapaz, o cara esquece isso aí, cara. O cara tá num outro, ele tá preocupado com outra coisa, ele tá num outro nível. E o Olavo já alcançou o nível desses caras, assim. Então, exigir de Olavo de Carvalho certas posturas em relação à treta do dia ou treta da semana é ser injusto com ele. Isso até cheguei a comentar algumas vezes, né, Fernando? E dou exemplo pela minha atitude. Eu acho que o Olavo deveria repensar a posição dele nas redes sociais, né, no Facebook e no Twitter. Também. Porque se ele utilizasse esse tempo que ele se utiliza para tentar se comunicar com a sua massa, com seus alunos, com seus ouvintes, concluindo seus projetos e escrevendo mais artigos, escrevendo livros, ao invés de escrever tweets e postagens no Facebook, a gente estaria, como aluno dele, numa outra situação, e ele também, né? Ele estaria num outro nível também, se expondo menos perante essa mídia suja e difamatória, né? É uma questão de estratégia aí. Então, é isso aí, Fernando. A gente às vezes olha, né, para o professor e fala, putz, grila. Ele não merecia isso, né? Não, de modo algum, cara. A gente, o seu público, os seus leitores têm que ser os primeiros a fazer a cadeia de proteção a ele. E é uma cadeia de proteção intelectual, em primeiro lugar. Eu vejo muita gente falando, preciso de advogados para me defender, né? Falo, aí vem um cara e fala, não, professor, deixa que eu defendo, que eu faço as petições aí. Eu falo, mas em primeiro lugar o que a gente tem que fazer, não que tenha que desprezar a defesa técnica e jurídica, ele precisa, isso tem que ser feito. Mas tem um outro lado que ninguém está fazendo, que é a defesa intelectual do Olavo. Para mim, é o lado mais abandonado de Olavo de Carvalho, é a defesa de suas ideias, a defesa intelectual, que é o que vai ficar para sempre. Isso ninguém está fazendo, nenhum dos seus alunos está fazendo isso, nem eu estou fazendo como deveria ser feito, cara. Eu me sinto em dívida com o Olavo, deveria fazer uma defesa intelectual muito mais consistente, né? E a gente vê o pessoal dizendo assim, diz aí, professor, esse Ramos aqui, xinga o Ramos aí, né? Pessoal, com uma crueldade, cara. Eu não, eu prefiro que ele conclua os projetos, escreva livros. É isso aí. John Correia, nas eleições de 2018 haviam muitos carreiristas levantando as bandeiras conservadoras, agora cospem no Bolsonaro. Hoje alguns isentões descobriram que podem continuar relevantes abraçando o nosso discurso, e nosso grupo continua não identificando isso. John Correia, é absolutamente isso aí, cara, eu concordo totalmente, e aí finalizando aqui, Evandro, a eleição de 2022, galera, eu tô avaliando que vai ser muito pior do que a de 2018. Muito pior em todos os níveis, a gente vai ter a campanha mais suja de todos os tempos, teremos os piores candidatos de todos os tempos, porque na campanha de 2018, a gente estava num momento onde havia uma demanda pela direita. Então, muitas pessoas começaram a rebolar ali para conseguir se encaixar na direita e aprender e correr atrás e tal, e a gente ganhou algumas pessoas, não foi muito, mas a gente ganhou algumas pessoas boas aí para a direita. Agora, o pensamento que vingou
nesse 1 ano e meio até aqui, de 2018 para cá, é o pensamento de que ser político é você não entender nada de regimento interno da Câmara, nada de regimento interno do Senado, nada do que é o TCU, do que é o STJ, é você ser um cara absolutamente ignorante em administração pública. O grande lance de você ser um bom político é você ser um bom comunicador. Então você tem que ter uma boa galera para te dar uma assistência nas redes sociais, você tem que mandar bem em textos curtos, em falas curtas. Você veja que nós estamos com 1 ano e 6 meses de governo, não tem um discurso digno. Não estou falando discurso nível Churchill, não. Eu estou falando um discurso assim, tipo nível Lacerda, né? Falando assim, um discurso nível, um cara que fala bem, que consegue mexer ali com a emoção de um povo, transformar uma liderança de acordo com o PL. Não estou falando nada grandioso, de levar o Brasil para a guerra, nada disso não. Nós não temos um discurso, estamos indo para 2 anos de governo. O melhor discurso até hoje foi o discurso da posse do Jair Bolsonaro, que não foi um grande discurso. Se você falar assim no aspecto textual, não é um grande discurso, é um discurso emotivo. Então, nós construímos uma imagem muito ruim do que é ser político. Essa imagem vai ser refletida daqui 2 anos, lá em 2022. A minha visão, Evandro, é que nós estamos caminhando para a pior eleição dos últimos tempos. Prejudicaremos ainda mais o aspecto político, tanto, exatamente por isso, eu estou trabalhando para tentar mitigar os danos e conseguir instruir um pouco quem está entrando na política. Eu tenho lá o curso de militância política, que a versão 2020 é eleições 2020, é para você entender como criar candidato, como funciona a Assembleia Legislativa, como funciona a Prefeitura, como fazer um trabalho de administração pública de direito. Então, estou tentando lutar nisso daí, porque a minha visão é essa de que a gente está muito mal sobre a compreensão do que é a política. E aí eu me despeço de todos vocês, agradeço a presença de todos, vou passar para o Evandro comentar. E aí, Evandro, também você já se despede e vamos nessa. Vamos nessa. Você falou um negócio que eu vou fazer uma parábolazinha aqui, mas antes eu vou responder um chat da Mari Silveira. Diz, quando alguém vai elogiar o que o presidente está fazendo? Quando ele for digno de elogio, quando ele parar de fazer merda. Só ele parar de fazer merda, eu elogio ele. Simples. Simples assim. E aí a questão da nova política, que é um negócio importante, nova política e velha política, né? Muita gente, de maneira equivocada, associa a velha política à corrupção. Isso é um equívoco. A gente tem muita gente da velha política que era rigorosamente honesto. Itamar Franco. Itamar Franco era um clássico da velha política, era um cara honesto. Pedro Simão foi um cara que passou a vida de maneira ilibada, um cara honestíssimo, um cara do PMDB, um cara completamente associado à velha política, né? E a gente teve vários outros exemplos de políticos que passaram. Marco Maciel, do então PFL, né, do Antônio Carlos Magalhães, hoje o DEM. Marco Maciel, um cara de reputação ilibadíssima. Você não via o Marco Maciel em um rolo. Um cara honestíssimo. Está bastante doente, bastante velhinho hoje. Um grande político. Mas ele era um clássico da velha política. O mapa do Chile era um clássico da velha política, do toma lá da cá e etc. O que o Jair foi eleito para fazer é quebrar com essa velha política. E hoje a gente está numa situação em que ou ele volta para essa velha política, que tem bastante rato, mas tem também umas águias nessa velha política, que é gente que sabe fazer a velha política e não precisa roubar para fazer a velha política. Não estou dizendo que todo mundo é ladrão na velha política, né? Eu estou dizendo que o estilo me desconforta, me incomoda. Esse estilo da velha política é ruim para o país, né? E aí deveria surgir uma nova política, que seria uma política de pautas, e ela acabou surgindo como uma política de hashtags, né? Então, o que é a nova política hoje em oposição à antiga política? É uma política de hashtags, né? A velha política, na verdade, ela é a reciclagem neopositivista que os militares deram a essa carga da velha política, né? Então, eles pegaram essa velha política e foi, de certa forma, transformada pelo Braga Neto em uma nova velha política. E a oposição a isso, que a gente tem, como um estilo novo de se fazer política, é a política dos memes, do hashtag. E aí, quem é que faz esse tipo de política
que o Fernando está dizendo que é a política do comunicador, não do orador, né? A gente tem gente boa do nosso lado fazendo isso, como a Bia Kicis, que é o grande exemplo, com as suas marcas d'água, e fez lá a marca d'água no santinho de velório lá do cara do PT e tal, que foi criticada, bastante criticada, mas a Bia é uma pessoa rigorosamente honesta, ela está do nosso lado, ela está alinhada às nossas pautas, mas o jeito de fazer política é uma nova política que parece que também não vai dar a solução para a velha política, né? Essa política do comunicador, essa política do influencer, do youtuber, né? O Eduardo estava fazendo um excelente mandato no mandato passado, 2014 para 2018. Ele tinha discursos muito bacanas nas comissões. Ele era bastante incisivo contra a esquerda, pró-armas e etc. Agora ele virou entrevistador, né? Ele vai, entrevista, ele está mais influencer e ele está menos debatedor, menos orador. E está se saindo bem nesse novo estilo de fazer política. A Bia está se saindo bem. Mas eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que a nossa base está errando ao criar uma nova política baseada no político/influencer, né? Ou no influencer que vira político, que é o que vai acabar acontecendo. Então vocês ficam falando do Nando Moura aí, é onde vocês vão ver ele daqui a pouco, né? O influencer virando político, Felipe Neto. Então essa nova política do influencer/comunicador é um negócio que está destruindo a nossa capacidade de construir uma política baseada em pautas, alinhamento de conteúdo, alinhamento de valores. Então, essa é a nova política que a gente queria e acabou não acontecendo, né? Por uma ineficiência da base, que criou esse estilo aí de influencer, né? Político influencer, que eu acho uma bobagem sem tamanho. E aí, Fernando, eu vou concordar com você, porque o que é que vai acontecer? Você vai ter a raposada velha toda fazendo aquela política no antigo estilo, né, de bastidores, dossiê, bate da porrada, versus a galera do influencer, tendo no meio do caminho um ou outro cara meio atrapalhado, né, tipo o Hélio Negão. O Hélio Negão é um cara atrapalhado, de vez em quando solta uns tweets de tic-tac que não leva a nada, né, irrita a galera. Então você fala, cara, qual é o resultado de política eleitoral para daqui 2 anos, né? É o pior possível. A gente vai ter uma guerra de likes versus o pessoal que não tem like, mas trabalha com bastidores. E aí quem perde com isso? São as pautas. É o conteúdo que perde com esse tipo de coisa. Então essa é a razão pela qual a gente vem cobrando para que os deputados da base não se entreguem ao toma lá da cá, velha política, e também não sigam adiante com essa coisa estapafúrdia de fazer política na base do digital influencing, né? Que aí você tem tanto gente que não é do nosso lado, que está enchendo o nosso saco, tipo a Joyce tá nessa forma de fazer política, né? É o famoso, tô descendo aqui em São Paulo, compra uns perfis aí, precisa atacar, subir umas hashtags, é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Esse tipo de política vai fazer mal para o Brasil. É a política com base no Twitter. Isso é ruim. Isso é ruim para o conteúdo, pessoal. É péssimo. Evandro, agradeço de coração aí, cara. Obrigado demais por ter aceitado o convite aí. Fico feliz quando você vem aqui. A gente pode explorar alguns assuntos. Obrigado aí, Miguel Alves. Esse é o tipo de debate que gerará frutos daqui anos. Construção da casa sobre a rocha. Fernando, Evandro, excelente. Pô, brigadão, agradeço demais o apoio de todo mundo, agradeço a quem se tornou membro, quem mandou superchat, agradeço o apoio de todos. Evandro, estamos na área aí, obrigado. Precisando, só chamar. Pessoal, obrigado, valeu por Fernando. Tudo, vamos lá, bom domingo a todos. Tamo junto, galera, obrigado.